Dando continuidade e ao mesmo tempo concluindo a nossa reflexão anterior, baseada no capítulo 38 de Gênesis, hoje vamos ver o que acontece na vida de José no capítulo 39. Nós vimos que ali, na experiência de José, no seu sofrimento, até ser vendido como escravo pelos seus irmãos lá para o Egito, nós vimos que aqueles sofrimentos não faziam parte do plano de Deus que ele tinha para a vida dele, mas foram consequências de atitudes e ações insensatas do seu pai e também dele. Agora nós vamos encontrar aqui que José, chegando no Egito, começando aqui, depois pode ler todo o capítulo, vou só destacar alguns versículos. Capítulo 39, versículo 1 a seguir. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o na mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor, Deus, estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor Deus prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor Deus foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Muito bem. Então, agora José já foi galgado, passou por aquela experiência de ser escravo, ainda continuava como escravo, agora como um servo, como mordomo, a quem o Potifar entregou toda a gestão, administração da sua casa, vamos dizer assim, dos seus empreendimentos. E qual a lição que nós vamos tirar aqui? Primeiro, que quando a pessoa serve a Deus, é temente a Deus, o cristão verdadeiro, que ama o Senhor e tem uma vida espiritual, de comunhão com Deus e uma vida também de relação interpessoal honesta, eticamente correta, então a bênção de Deus está sobre a sua vida, prospera. Lá no Salmo 1 diz que essa pessoa que anda com o Senhor, medita na sua lei de dia e de noite e faz a vontade de Deus, ela é como uma árvore plantada ao lado de um ribeiro de água que nunca murcha suas folhas e no devido tempo dá o seu fruto, e conclui o salmista, e tudo quanto ela faz será bem sucedido, prosperará. Isso aconteceu com José e acontece com a pessoa que ama a Deus e serve a Deus de maneira correta, como um cristão verdadeiro. Muito bem. Agora nós vemos ele aí, a primeira questão, que ele demonstra a sua honestidade e a sua capacidade de gerir. E outra lição que nós tiramos aqui é que Deus estava preparando ele profissionalmente para que ele viesse a exercer a função futura de ser o primeiro-ministro do Egito, governador de todo o Egito. E então, ali começou na casa de Faraó. É interessante que o princípio da gestão correta, da administração, ele começa na casa. Quem administra bem a sua casa, uma família, e aprende esse princípio, está capacitado, habilitado para futuras responsabilidades, para gerir, administrar uma empresa, uma cidade, um estado, um país. Daí vem então do grego a palavra economia, que quer dizer a junção de duas palavras. Oiko quer dizer casa, nomia, governo. Então a economia, no sentido correto, é
o governo, a gestão bem-sucedida e correta da família, que, repito, esse princípio vale também para qualquer administração de qualquer natureza. Muito bem, agora José está ali preparado profissionalmente, mas vem agora a outra lição, o sofrimento. O primeiro sofrimento foi causado pela a própria pessoa de José e seu pai, mas aqui é um sofrimento permitido por Deus. Por quê? Porque José estava preparado profissionalmente para exercer futuramente o governo do Egito, porém, Deus, acima de tudo, antes, mais importante para ele, é a nossa formação de caráter, é o preparo moral, ético, na maneira de agir, a honestidade. Então, aí, Deus permite aquela prova. Então, a mulher de Potifar, vocês podem depois conferir os detalhes, passa a assediá-lo, e ele resistindo, até que chega um dia em que ela o agarra, e ele então foge, e ela fica com a capa dele. E ali, então, cria, como diz hoje, virou moda, né, a narrativa. Se bem que a palavra narrativa significa narrar fatos verdadeiros, mas tomou esse sinônimo aí de contrário, que é mentira. Então ela criou aquela narrativa e, por isso, ele contou ao seu esposo que ele havia tentado estuprá-la, né, como eu já disse nas minhas palavras. Aí ele foi para a cadeia, ali a prisão oficial ali do palácio, e lá foi jogado na prisão. Muito bem. O que nós podemos ver aí? Por que Deus permitiu isso? É porque esse sofrimento, Deus permitiu, ele é diferente do sofrimento que nós causamos. O sofrimento que nós causamos nos traz até lições e Deus, na sua misericórdia, nos assiste, mas esse sofrimento permitido por Deus, nós temos aqui um fator interessante. No versículo 21 diz o seguinte, versículo 20, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Então, quando o sofrimento vem como prova, nós não perdemos a paz, nem perturbamos a nossa esperança, porque o Senhor está conosco. Ele nos assiste com a sua graça e ele nos dá então a capacidade para vencer aquela prova. Isso que aconteceu, a benignidade do Senhor. A palavra benignidade é um dos atributos do Espírito Santo, significa aquela atitude, virtude da gentileza, de ser gentil, afável com as pessoas. E Deus foi assim com José e o abençoou. Muito bem. As circunstâncias adversas, quando vêm aí como resultado de provas, elas então nos edificam o caráter, né? Formam o caráter. Como eu já disse, José estava preparado profissionalmente, mas Deus queria prepará-lo para moralmente, eticamente, no seu caráter, para no futuro agir com honestidade. E é tanto que quando ele chegou ali no cárcere, é claro que o chefe da prisão ali sabia, creu na história que ele contou lá que aconteceu. E logo entregou para ele, já sabia do seu caráter, da sua competência na casa de Faraó, entregou toda a gestão da prisão nas suas mãos. E ali ele ficou por um longo tempo, até que chegou o momento em que ele interpretou os sonhos de Faraó e foi galgado à posição de primeiro-ministro. Conclusão, o sofrimento causado pela nossa insensatez não fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Mas Deus também, ele nos permite ser circunstâncias adversas na vida, de prova, que traz sofrimento, mas visa a formação do nosso caráter,
para que nós possamos ser verdadeiros servos dele, verdadeiros cristãos em toda a nossa maneira de viver, não só na prática religiosa na igreja, mas onde quer que nós estivermos. Ali nós somos, como diz Jesus, luz do mundo e sal da terra.